Para quem treina cross, ou para quem quer outro exercício além da cadeira extensora, porque muitas vezes a galera que treina cross não quer simplesmente sair do box crossfit só para fazer cadeira extensora, a gente precisa ter alternativas, né? E uma das alternativas muito efetivas é a flexão nórdica reversa, tá? Bom, eu não consigo atingir essa amplitude aqui do maluco, que aqui ele tá parecendo o Matrix, né? Vai desviar de bala aqui, ó. Porque o meu posterior de coxa não deixa. Eu chego mais ou menos um pouquinho mais que isso aqui, mas é porque o meu posterior de coxa encosta na minha panturrilha e não consigo descer mais, tá? Mas aqui, esse estudo inicial, ele foi feito com pessoas destreinadas, ele não foi feito com atletas nem pessoas com boa condição física, eram pessoas iniciantes. E vocês podem simplesmente limitar a amplitude da flexão nórdica reversa, não precisa fazer a amplitude completa, faz na amplitude máxima que o teu cliente sente o máximo de estiramento do quadríceps. Os cuidados aqui, na verdade, é contrair o glúteo, estabilizar o tronco, porque muita gente ou vai flexionar o quadril ou vai fazer uma lordose lombar. E aí são as coisas para você evitar. Percebam que ele mantém um alinhamento aqui da coluna. Não por questão de lesão, mas pela questão de trabalho dos músculos do quadríceps mesmo, tá? Aqui a gente tem algumas possibilidades em relação à realização do exercício, né? Vocês estão vendo que ele está realizando com os pés nessa posição aqui. Ou seja, sem nenhum tipo de contração isométrica do tibial, né? E aqui vocês estão vendo uma foto do mesmo exercício, só que agora o rapaz realizando na condição de contração isométrica de tibial. Eu, particularmente, eu prefiro fazer assim, tá? Eu sinto melhor estabilidade. Porém, independente de ser feito assim ou assim, não acho que pro quadríceps vai mudar muita coisa. Vocês precisam avaliar para uma pessoa que tem hipermobilidade, por exemplo, e pode atingir amplitudes maiores, provavelmente vai ser melhor fazer assim, tá? E aí vocês precisam avaliar isso individualmente. Essa figura aqui, por exemplo, ela foi retirada de um trabalho de revisão que fala sobre exercícios para prevenir lesão de quadríceps. Então, um dos primeiros exercícios que aparece para prevenir lesão de quadríceps é a nórdica reversa, pra vocês terem uma ideia. Justamente por ser de característica excêntrica, tá? E aí, o resultado de arquitetura muscular, ele vai mostrar para vocês tudo aquilo que eu falei anteriormente. Mas vamos lá, vou tentar explicar de maneira bem recreativa para vocês. Isso aqui é uma imagem de ultrassom, tá bom? É a mesma que usa para o bebezinho, quando a mulher está grávida e tal. Só que quando a gente faz em músculo, a gente troca a saída. É uma outra saída, mas o equipamento é o mesmo ultrassom. Essa porção aqui é uma aponeurose mais profunda. É onde tem um pouquinho mais de fáscia, tecido conjuntivo. Essa aqui é a aponeurose superficial, que vocês olhando pela imagem podem ver também é mais acinzentada. Também é uma região de alta densidade de tecido conjuntivo, tá? Normalmente a face mais profunda tem mais densidade de tecido conjuntivo do que a face superficial, tá? Mas por que se analisa a aponeurose superficial e a profunda? Porque é essa distância aqui, ó, que é a espessura do músculo. É a distância entre a aponeurose superficial e a aponeurose profunda. Aí, o software, ou o próprio pesquisador, ele pode fazer o seguinte, a maior parte dos softwares do equipamento, eles calculam ou extrapolam essa reta até que ela comece lá na aponeurose profunda e atinge a aponeurose superficial. O ângulo que se formar aqui é o ângulo de penação do músculo, para o músculo que for penado, é claro. E essa distância lá da aponeurose profunda para a superficial é o que a gente chama de comprimento de fascículo. Aí eu vou explicar para vocês o que significa comprimento de fascículo. Vai ficar claro. Espero. Imagine que isso fosse um fascículo. Se eu começasse a estirar o músculo rapidamente, esse fascículo ia ficar rígido, não ia? Porque ele é muito curtinho, correto? Agora, se o fascículo fosse assim, eu conseguiria estirar mais o músculo antes que ele ficasse muito tensionado, sim ou não? Então, pessoas que têm fascículos mais longos são pessoas que lesionam menos. Hoje, com as análises de arquitetura muscular que a gente faz em pesquisa,
a gente consegue só ver, não ver só se o músculo aumentou ou diminuiu de tamanho, mas a gente consegue ver as mudanças na arquitetura do músculo. É isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui no estudo, tá? Então ele mediu o ângulo de penação, ele mediu o comprimento de fascículo e ele mediu a espessura do músculo. Hipertrofia e arquitetura. Sim? Tá. Programa de treinamento super normal. Ele começou com um certo número de sessões por semana, depois aumentou o volume. Começou com o número de repetições e depois aumentou o volume. Para não ter que ficar trabalhando com muita questão de carga, né? Aliás, se eu fosse vocês, que é uma coisa que eu faço muito na minha prática, esse tipo de exercício eu coloco no final de treino e não no começo. Porque ele é um exercício calistênico, exercício para ser feito mais com o peso do corpo, não para a gente ficar querendo colocar muita carga. Não é impossível colocar carga, você pode empurrar, você pode puxar com elástico, você pode fazer um monte de coisa, mas procura colocar no final do treino que vai ser a posição boa para esse exercício, tá? Olha que legal, comprimento do fascículo antes e depois da intervenção. Aumentou de 7,80 para 80,57. Então, se esse treino aumentou o comprimento do fascículo do reto femoral, significa que ele é um treino preventivo de lesões. Além disso, obviamente, aumentou a área de secção transversal e aumentou a espessura. Então, ele mostrou que a nórdica reversa é top para reto femoral. E aí ficou a pergunta, né? Mas é top para reto femoral, será que é top para vastos? Sim. Eles fizeram um segundo estudo, que foi publicado depois, e eles mostraram exatamente o mesmo efeito que teve no reto femoral, o mesmo efeito nos vastos. E aí vai de encontro com aquela questão de distal. Porque se eu aumento o comprimento do fascículo, existe grande chance de eu conseguir atacar melhor a porção distal do quadríceps. Então, me parece bem apetitoso, tá? Um exercício para se pensar no programa de treinamento.